Vou pessoas. recepcionar meus convidados. Vou pedir aqui a liberdade para a Ana para eu poder recepcioná-los com um provérbio árabe. Ah, que chique. Como nós vamos falar sobre tratamento cirúrgico para a síndrome de Gilles de la Tourette, eu gostaria de citar esse provérbio árabe que fala: a hora mais escura e mais sombria é aquela que antecede o nascer do sol. Então, estamos vivendo um período muito difícil, que vai passar, né? E eu estou feliz aqui pela honra de fazer essa live com essa super especialista em síndrome de Tourette. E reforçar que nós devemos ter o cuidado no que acrescentamos na vida das pessoas, né? E que sejamos bons exemplos sempre. Então, vamos lá, doutora. Excelente escolha. Então, eu Obrigada. vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Tourette, e aí depois eu passo a palavra para você para falar um pouco da sua experiência com a cirurgia, né, as indicações, os tipos de cirurgia que existem, né, os riscos que existem, a possibilidade de benefício, tudo isso que você vai saber falar muito mais do que eu. Vamos lá. Então, para quem está assistindo, né, se tem alguém que não sabe o que é a síndrome de Tourette, a síndrome de Tourette é a presença de tiques motores e vocais. Os tiques eles não precisam acontecer juntos, né? Tem muitas pessoas que têm umas fases com tiques vocais, depois passam umas fases com tiques motores. Mas é importante que, ao longo do tempo, tenha apresentado os dois. Se não tiver os dois tipos, então não é Tourette, é transtorno de tique crônico, mas isso não faz muita diferença, porque pode ser também muito grave e também precisar de tratamento, mesmo que seja só um vocal ou só um motor. E a síndrome de Tourette é bastante frequente. Antigamente se achava que era rara, porque se pensava que tinha que ter coprolalia, que é falar palavrão de maneira involuntária, para poder dar o diagnóstico. E hoje a gente sabe que não, que a coprolalia ela acontece em até 30% dos casos, e ela não é necessária para que o diagnóstico seja dado. Então, dessa maneira, muito mais pessoas podem receber o diagnóstico de síndrome de Tourette. E, além disso, existem outros tipos de tiques vocais que não são falar palavrão, né? Por exemplo, repetir frases, repetir palavras, que é a palilalia, né? Repetir palavras que a outra pessoa falou, que é a ecolalia. E, às vezes, até barulhos, simplesmente. Barulhos que imitam sons de animais, né? Ou barulhos com a garganta. Então, os tiques vocais, eles são muito variados. E os tiques motores também, eles podem ser muito variados, porque os tiques eles são fragmentos de movimentos, né? Que é como se o cérebro desse um curto-circuito e liberasse um fragmento de um movimento que está ali armazenado na memória. Então, pode ser desde movimentos simples, como piscar olho, levantar o ombro, fazer careta, ou até coisas super complexas, como dar pulo, andar e girar, se agachar, tocar coisas, né? E às vezes com uma característica um pouco compulsiva, né? Tocar uma coisa com a mão direita e ter a necessidade de tocar com a outra mão esquerda, né? Do mesmo jeito. Então, a síndrome de Tourette ela é fascinante, né? Do ponto de vista da neuropsiquiatria, né? Porque ela pode ser assim, se apresentar de várias maneiras e com sintomas que muitas vezes são muito estranhos, né? E as pessoas muitas vezes não sabem que isso é uma doença, né? Acham que a pessoa tem manias, acham que a pessoa é esquisita, ou que a pessoa é louca, né? E muitas vezes acham que a pessoa faz isso porque quer, né? E na verdade os tiques eles são muito difíceis de serem controlados. Algumas pessoas conseguem até controlar durante um certo tempo, mas depois precisam descarregar aquilo ali
porque vai causando uma tensão muito grande, né? E existem muitos tipos de tiques, né? Digo, graus de gravidade diferentes, né? Então, tem tiques que são super light, não atrapalham nada, não atrapalham ninguém, né? Pessoas que vão passar a vida inteira sem saber que tem esse diagnóstico. E aqueles extremos super graves que tem tiques que prejudicam, né? Que se machucam, que prejudicam a coluna, e que podem trazer consequências tanto físicas, muito grandes, como emocionais, né? Porque essas pessoas são discriminadas, sofrem bullying, têm mais dificuldade de conseguir se manter nos empregos, né? Então, ela pode ser uma síndrome super leve, que não faz mal a ninguém, a pessoa nem sabe que tem, e pode ser extremamente grave. Felizmente, os casos graves são os mais raros e a gente consegue, na maior parte dos casos, tratar com medicamentos. Mas existem alguns casos que são chamados refratários, que são aqueles que não melhoram com absolutamente nada do que a gente tem disponível, né? Então, todas as medicações que a gente usa, como antipsicóticos, anticonvulsivantes, antipertensivos, vários suplementos, antidepressivos, ansiolíticos, né? A gente tenta tudo o que tem disponível, nada dá resultado, daí a gente tem um candidato para cirurgia, né? A cirurgia para síndrome de Tourette, ela é feita aqui no Brasil, né? Tem alguns neurologistas que fazem de forma particular, né? Nos seus consultores, né? Particulares e hospitais particulares, mas também tem pesquisa sendo feita em universidade. Então, existe a possibilidade de fazer dentro de um projeto de pesquisa. E a doutora Ana, ela participou lá na França de um serviço que fazia um tipo de cirurgia que se chama estimulação cerebral profunda, né? E é sobre isso que a gente vai ouvir ela falar. E aí eu queria que ela falasse um pouco dessa experiência e a gente depois pode responder as perguntas de vocês que devem estar aí se acumulando. Sim, muito obrigada. Então, nós, neurocirurgiões funcionais, nós já temos essa preocupação há muito tempo de tentar controlar, de tentar tratar de forma sintomática essa síndrome, né? A síndrome de Gilles de la Tourette, tão bem explicada e detalhada pela doutora Ana Rauni. E então iniciou-se com a cirurgia de lesão, ou seja, uma cirurgia que chama de ablação, aonde vai se fazer uma lesão no núcleo escolhido e esse paciente, no caso, antigamente era muito a palidotomia, a talamotomia, continua, tem alguns casos que se beneficiam de lesão, né? E temos também, depois evoluindo, que o centro CHU, Guy de Chauliac Montpellier, onde eu fiquei, é centro de referência mundial, foi onde operou a primeira criança, e lá nós operamos alguns casos de síndrome de Tourette, com a estimulação cerebral profunda, que aí já é um método mais elaborado, onde nós podemos controlar essa estimulação, esse impulso elétrico que está sendo mandado para o núcleo, né, escolhido. Então, eu acho interessante a gente começar pelas indicações, né? Como a Ana já começou a falar, quando o paciente é candidato, quando nós indicamos a estimulação cerebral profunda, antes da indicação, nós precisamos de ter um bom diagnóstico, né? Então, antes do diagnóstico, nós precisamos de entender
os sintomas, né? Então, são várias consultas para o paciente conseguir ter um bom diagnóstico. Então, não é fácil. Não é fácil fora do Brasil, não é fácil aqui no Brasil, né? Então, a importância de procurar um especialista na área, né? Não só um médico que não seja especialista, mas o especialista na área, para diminuir esse tempo, porque já vão levar tempos para o diagnóstico, vão levar meses e anos para ter esse diagnóstico e ser encaminhado para chegar a nós, neurocirurgiões, e após que chegar a nós, ainda passa por uma equipe multidisciplinar, onde nós vamos avaliar se esse paciente vai ser um candidato ou não para cirurgia. Então, trata-se de um tratamento sintomático, né? O que significa sintomático esse tratamento? Significa que ele será oferecido para condições diferentes, possuindo o mesmo sintoma ou distinto. Sintoma distinto, né? As principais perguntas que eu acho que deveriam ser feitas para um candidato de estimulação cerebral profunda seria: em quem o DBS vai ser, a estimulação cerebral profunda, desculpe, em inglês a sigla DBS, de Deep Brain Stimulation, em quem será realizada essas cirurgias, né? Quais os sintomas irão responder a essa estimulação cerebral profunda, né? E qual seria a melhor hora para esse tratamento? Porque se o paciente já demorou todo esse tempo passando por médicos não especialistas na área, para chegar no especialista, para ser diagnosticado, para tentar os tratamentos, e esse paciente, a doença vai avançando, esse paciente chega um momento para nós que nós não temos mais nem a cirurgia para oferecer, porque ele já é muito grave. Pode ter um momento em que nem a cirurgia pode ser eficaz? Que nem a cirurgia vai ser eficaz, porque o paciente já vai ter um acometimento ósseo importante por conta dos tiques de movimento, né? Isso nós não vamos conseguir corrigir, né? E também o distúrbio, já está com tanto distúrbio da evolução da doença, que eu vou comentar daqui um pouco, da importância da imagem, né? Então, nós vemos que vai avançando a doença e nós podemos ver em imagem já, né? E aí ele não vai beneficiar mesmo se nós fizermos a cirurgia, né? Ou seja, se você tem um caso que é evidentemente refratário, é melhor não aguardar muitos anos para tomar essa decisão de fazer a cirurgia. Não. Daqui um pouco eu vou falar que né, exatamente quanto mais cedo, lógico, não aqui defendendo a cirurgia antes de qualquer outro tratamento. É uma cirurgia que só é indicada, isso nós temos que ter em mente, todo mundo, que é só indicada quando o paciente for refratário a qualquer outro método indicado não invasivo, né? Sim, uma vez que está estabelecida a refratariedade, ou seja, o paciente já passou por todas as medicações, terapias, etc., quando isso está claro, é melhor operar o quanto antes, senão pode haver risco de nem a cirurgia ser eficaz. Isso. Perfeito. E teria alguma contraindicação essa cirurgia? Alguém que não pode fazer? Sim. Então, as contraindicações são essas que eu já comecei a falar.
quando já tem uma gravidade importante, né? Ou quando tem alguma comorbidade associada. Quando, outra coisa muito importante a se dizer é a importância dessa equipe multidisciplinar, a preparação do paciente para a cirurgia. Por quê? Porque tem que ser muito claro essa expectativa que o paciente tem, essa esperança que o paciente tem de melhorar e que a família também tem do paciente melhorar. Então, nós temos que, exatamente através dessa discussão multidisciplinar, onde envolve psicólogo, né, o psiquiatra, o neurologista, o neurocirurgião, o fisioterapeuta, nós sentamos e conversamos sobre a expertise de cada um, o que realmente esse paciente tem, o núcleo que esse paciente possa beneficiar na implantação e o que nós precisamos de ajudar esse paciente, em quais sintomas melhorar. No caso do motor, mais tique, também levando em consideração a somatotopia, né? Se é mais um tique facial, se é mais um tique cranial, se é mais um tique de membros, né? Então, nós temos que levar também em consideração a somatotopia e levar em consideração o acometimento límbico do paciente, né? Esses pacientes, então, eles têm, como você falou, o transtorno obsessivo compulsivo está muito ligado, né? Está muito ligado, eles também podem apresentar déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, tudo isso tem que ser colocado em conjunto com a equipe e junto nós decidirmos, sim, então, isso aqui nós podemos melhorar no paciente. Então, vamos sentar, vamos conversar com a família, dependendo, é uma doença dinâmica, né? De evolução contínua. Então, dependendo desse momento que o paciente chega, da gravidade que ele está, a discussão do que a gente pode melhorar, e isso é muito importante, então, a gente atender, explicar e o paciente, o familiar, ser realista na expectativa, né? Então, isso é muito importante. Acho que uma coisa importante também é explicar que existe uma regulação depois da cirurgia do aparelho, né, que emite as ondas para o cérebro, né? E isso precisa de ajuste, e é uma coisa que pode levar um tempo, né, até acertar a frequência adequada. Sim. Então, quando a gente deve propor a estimulação cerebral profunda? A gente tem que propor quando é refratário, né? Quando esses sintomas não estão tão severos, né? Quando o paciente está sofrendo muito de dor, né? Tanto a dor física quanto a dor psíquica, né? E enfim, nesse modo, nós tentarmos melhorar esse acometimento dele motor, esse acometimento dele de comportamento, né? E sim, então o prognóstico do paciente vai depender de toda essa preparação muito bem feita. Isso é muito importante deixar claro, né? Isso é responsável pelo sucesso da cirurgia. Então, diagnóstico bem feito, feito por um especialista, tratamento não funcionou, neurocirurgião
com a equipe para poder conversarmos e ver se o paciente é candidato à estimulação cerebral profunda. Então, vai depender, esse paciente, a estimulação cerebral profunda, ela tem suas complicações, por isso que não pode ser feita sem ter refratariedade de medicamentos e terapia, né? Dentre elas, a infecção, pouca, 2%, né? A falha do sistema em si, de estimulação cerebral profunda. A isso da infecção, uma coisa que eu acho interessante é que o paciente com Tourette, muitas vezes eles têm alterações no sistema imunológico e podem ser mais suscetíveis a infecções. Isso. Então, a gente precisa ter cuidado, né, no pré-operatório para minimizar a chance de ter uma complicação infecciosa no pós-operatório. Exatamente. Então, e principalmente as crianças, né? Porque as crianças são tiques incontroláveis, então, de repente, nas cicatrizes aonde foi introduzido o eletrodo cerebral e a cicatriz onde se encontra o marca-passo que está gerando esse estímulo, o paciente pode involuntariamente tocar, ter esse tique de toque, e isso está levando infecção, né? Então, tem que se ter muito cuidado, sim, e a importância dessa preparação do paciente, do familiar, dos cuidadores, né, feita pela equipe. Pode ter hemorragia. Perguntas que são perguntas que muitos pacientes me fazem sobre a cirurgia, né? Então, como é que é essa cirurgia? Você fica anestesiado? É anestesia geral? Tem que raspar o cabelo, né? Tem que abrir a cabeça? Como é que funciona? Você pode falar um pouquinho para a gente? A cirurgia eu explico para todos os meus pacientes no consultório. Para mim, aqui fica muito difícil para passar para a pessoa ela entender certamente, porque eu estou sem slide, eu estou sem demonstrar o que é. Mas, em geral, trata-se de eletrodo. Hoje, nós podemos tanto raspar a cabeça como não, tá? Trata-se de 2 cortes bem pequenos, de 2 centímetros, 3, nessa parte da cabeça, bilateral, né? E nós descemos esse eletrodo, é passado o eletrodo que junta com a conexão debaixo da pele, subcutâneo, e o marca-passo, ou a bateria, ou o gerador que vai jogar esse estímulo para o eletrodo, ele é colocado abaixo do nível da clavícula ou também na região abdominal, onde em Montpellier nós colocávamos, que é uma região mais que dá para tampar mais, e como nós operávamos muita criança, então o tecido subcutâneo abaixo da clavícula ele é menor em criança. Então, para evitar um risco de exposição do material, né, um problema de cicatriz, porque fica estufado, então nós colocávamos, lá continua ainda se colocando em região abdominal. Interessante, eu não sabia disso, eu achei que era só no tórax que se colocava. Não. E que idade as crianças podem ser operadas? Qual foi a mais jovem que você já viu ser operada? Em todos os casos, ou Tourette? De Tourette. 9 anos. 9. 9 anos nós operamos lá. Mais uma vez, chegou tarde para a gente, então ele iniciou com 6 anos de idade e ele chegou assim, ele fez 2 hérnias discais cervical, de tanto que o tique
cervical dele, do pescoço, era importante. Então, ele se batia muito forte e também já tinha o tique vocal, que tinha desenvolvido posterior, geralmente, né, não sempre, mas na minha prática ele vem após. Então, esse paciente foi-se implantado em uma cirurgia 4 eletrodos e ele se beneficiou bastante, deixando claro que não é a curto prazo que funciona, né? Que existe uma regulação desse sistema, exatamente como eu expliquei no início. Então, a diferença de a cirurgia de ablação, onde a gente faz uma lesão no núcleo e acabou, só que essa lesão ela é irreversível, se causou algum dano, vai ficar o dano para o resto da vida, e tem alguns estudos que mostraram também que essas lesões depois causaram outros tipos de distúrbio de movimento. Então, por isso, a cirurgia de escolha sim a estimulação cerebral profunda, onde nós podemos exatamente controlar, né, o tanto de estimulação que essa pessoa vai receber, adaptar o tanto que ela precisa e, com a evolução da doença, também ir adaptando e ajudando ela o máximo possível. Tá, ótimo. Uma coisa que eu acho importante deixar claro para todo mundo é que a cirurgia é para casos refratários, ou seja, são aqueles casos que não melhoraram com nenhum tratamento. E, além disso, a gente sabe que a maior parte dos pacientes com Tourette, eles melhoram ao longo do tempo, né? No final da adolescência, quando termina o neurodesenvolvimento, costuma haver uma melhora. Então, se o caso não é muito grave, o ideal é esperar, é aguardar para ver se isso melhora ou não. Agora, é claro, num caso como você falou, uma criança de 9 anos que já está com hérnia cervical, que corre o risco de ficar paralítica, né, porque está lesionando a medula, aí ok, você tem que intervir, né? Mas não é uma cirurgia que é para ser feita assim, só porque eu quero, porque é bonito, porque é novidade e porque é chique. Não. Nem é novidade mais. Pois é, uma cirurgia séria, né? É cara, né? E tem que ser feita realmente quando indicado por profissionais especializados. Isso. Existe uma tendência de querer procurar curas mágicas, né? De achar, é muito chato tomar remédio, eu não aguento mais tomar remédio, queria uma coisa que resolvesse para o resto da vida. Né? Mas não é uma solução mágica, né? Pode dar certo, mas pode também não dar certo, não é verdade? Exato. É o trabalho de equipe explicando exatamente o que cada paciente, né, adulto ou criança ou adolescente que é indicado, que vem para a nossa equipe, quais são as expectativas e o que nós podemos fazer com o que ele está apresentando naquele momento, né? Com a nossa experiência, com a experiência dividida pelos colegas, o que nós podemos... Então, a expectativa é muito importante trabalhar, assim, com esses pacientes, porque não é mágico, é um tratamento sintomático, não é um tratamento da doença. Isso é muito importante deixar claro. Sim. E alguém perguntou se com 9 anos daria para falar que a criança é refratária. Eu imagino que sim, né? Claro. Se a criança com 9 anos já foi tratada com várias medicações e nenhuma surtiu efeito, e ela está com risco de lesar a coluna de forma grave, né? É um caso que tem indicação cirúrgica. Né? Agora, se a pessoa, não, ela toma os remédios, com os remédios fica bem, mas ela só acha chato tomar os remédios, aí não é uma indicação cirúrgica. Claro. O que tem que deixar bem claro aqui
é que nós estamos falando de serviços capacitados. Nós estamos falando aqui de profissionais que passaram a vida inteira estudando a respeito disso, né? Que estudaram e chegaram a um momento que estão se dedicando há anos nisso, né? Então, não é um serviço onde vai ficar só na fala. Não, eu estou vendo algumas perguntas e eu quero, então, deixar claro. Esse paciente, ele já passou por um especialista com expertise em distúrbio de movimento e com expertise em Tourette, já foi muito bem diagnosticado, já foram feitos todos os tratamentos que esse colega, né, que no caso a doutora Ana, tem disponível, né, todas as terapias, e esse paciente não melhorou. Aí ele vem para a cirurgia. Esse caso que eu citei foi um caso grave. A criança tinha dores absurdas e um movimento sem parar desse pescoço. Então, assim, contínuo, tinha pouco intervalo e continuava com esse movimento junto. Então, assim, olha a dor de uma mãe ver um filho assim, ou de um pai, né? Olha como que essa criança vai ser marginalizada, estigmatizada na sociedade, né? E, de repente, quando então ele chega nesse centro de referência, ele vai ser triado, vão ser feitos exames laboratoriais, vão ser feitos exames de imagem, não só da cabeça, quanto da coluna também. Por quê? Porque tem algumas lesões de coluna ou lesões na cabeça, outras, que podem causar movimentos, um quadro que possa similar à doença. Ser similar. Então, nós não podemos errar com esse paciente. Então, tudo é feito com muita seriedade e muito conhecimento também. Então, isso tem que ser claro. Por isso, a insistência que esses casos têm que irem para pessoas que são treinadas para isso, que tenham uma equipe coesa, que possa ajudar em todos os aspectos e preparar, tanto no pré-operatório, quanto na abordagem cirúrgica, quanto no pós-operatório imediato e também no pós-operatório na regulação desse paciente. Quanto tempo a pessoa que faz a cirurgia precisa ficar internada? Na França, ela fica internada para proteger a cicatriz. Então, ela vai ficar mais amparada, vão ter controles, maiores do que na casa do paciente, né? E tal, às vezes, né? Mas assim, o hospital está com toda a equipe, e claro, para uma família ter um ente querido doente, fica difícil para ela lidar, talvez com tanto profissionalismo quanto os outros no hospital. Então, geralmente ficam 10 dias internados. Nesse tempo, a estimulação já é ligada. Então, os meus pacientes, eu também tento deixar 10 dias aqui no Brasil. E tento também já iniciar essa estimulação cerebral, porque nós já vamos começando a ter os resultados, né? Ou uma ideia do que ficaria, do que nós poderíamos ter como resultado. Outra pergunta que muitos fazem é: a pessoa que faz a cirurgia se livra dos remédios para o resto da vida ou não? Ai, minha doutora especialista.
difícil, né? Então, mais uma vez, é pontual, depende do grau que esse paciente chegou. A intenção é diminuir as medicações. A intenção não é tirar. Mais uma vez, nós não estamos falando de uma doença não evolutiva. Nós estamos falando de uma síndrome que evolui, que ela vai piorando. Então, nós temos que ter todo esse aparato na mão. Então, assim, a importância maior que eu vejo, agora é a minha opinião, falando, não é quantas medicações, o que o meu paciente ele está tomando a partir do momento que não está tendo resultados negativos, ele está tendo só resultados positivos. Então, é isso que importa, né? É essa coesão, igual mais uma vez. Ele vem para as minhas mãos, mas ele não deixa de estar na mão da super especialista dele, no caso, a doutora Ana, na parte da psiquiatria. No caso, a psicóloga ou psicólogo X, né? No caso, fisioterapeuta ou fisiatra, muito importante também, X, Y, Z, entendeu? Então, ali nós fazemos essa discussão multi-interdisciplinar e para o melhor do paciente. Aqui nós estamos falando casos diferentes para o melhor do meu paciente. Uma coisa que acontece com os pacientes que fazem a estimulação cerebral profunda para o toque é que muitas vezes eles não respondiam às medicações e aí com a estimulação eles passam a responder às medicações. Então, eu imagino que no Tourette seja de maneira igual, né? Você mantém ainda a necessidade de medicação, talvez numa dose menor, mas provavelmente não vai conseguir ficar sem medicação nenhuma. Sim, até porque o pré-operatório também, o não controle motor desse paciente, a agressividade desse paciente, a impulsividade desse paciente vai dificultar, né? No toque, por exemplo, como são vários subtipos, o toque de lavagem, por exemplo, uma paciente que eu operei, ela não conseguia tocar em nada, ficava só se lavando, e ela não conseguia tocar na medicação antihipertensiva dela. Então, sim, vai ser difícil, né, ter essa coesão também. Mas a partir do momento que ela já está mais controlada, né, aí fica mais fácil tudo, né, flui também as medicações. Tem algumas pessoas perguntando se tem a cirurgia aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil já se faz essa cirurgia, né? Já se Inclusive, a faz. doutora Ana faz essa cirurgia aqui em São Isso, Paulo, eu né? faço em São Paulo, exato. Exato. E temos projetos de pesquisa também na USP, né, aqui em São Paulo, e tem alguns pacientes que já foram operados. Então, os casos refratários, né, que também podem entrar em contato com o serviço do HC para passar por triagem e ver se é caso de operar ou não. Tem pessoas perguntando sobre a impulsividade, né? As crianças com Tourette costumam ser mais impulsivas do que os pares da mesma idade, porque há um atraso no neurodesenvolvimento e o controle dos impulsos é menor. Então, as crianças com Tourette muitas vezes têm ataques de birra, têm ataques de raiva, né? São mais impulsivas, fazem coisas e depois se arrependem, porque têm uma dificuldade de controlar os impulsos, né? Então, isso é importante saber, né? Que as crianças com Tourette, elas são mais impulsivas naturalmente do que os pares da mesma idade. Tanto adultos como crianças podem ser operados para síndrome de Tourette, mas o mais frequente é que a gente opere adultos, né? Porque são os que
já passaram vários anos se tratando sem melhora e chegam no ponto de precisar de uma cirurgia. Né? Para uma criança pequena chegar ao ponto de precisar de cirurgia é mais raro. Né? Pode acontecer, mas é mais raro. Mais raro, e também aquilo que eu enfatizei no início, né? A demora para o paciente chegar, ter um diagnóstico, chegar no profissional especialista, né? Então todo esse tempo que leva acaba que, né, a gente pega mais adulto mesmo. E o paciente que tem toque e Tourette, ele pode precisar de mais eletrodos para poder controlar tudo? Isso. Então, aí nós vamos tentar tanto mexer no circuito motor desse paciente, tentar, através da estimulação, restabelecer fisiologicamente esse impulso motor, como o impulso límbico também. Então, era de praxe, nós já fazíamos a cirurgia tentando controlar já de imediato tanto o motor quanto o límbico. Então, dois núcleos diferentes, ou às vezes o mesmo núcleo, respeitando a somatotopia dele, né? Tanto na parte da motor, quanto na parte de comportamento, né? E aí nós já começávamos a estimulação e já conseguíamos ver o resultado já nos dois componentes. Ótimo. E tem casos de colocar os eletrodos, por exemplo, numa criança ou adolescente, e aí depois que ele fica adulto, retirar esses eletrodos, ou uma vez que eles ficam lá, ficam para o resto da vida? Muito importante. Então, caso não tenha um trauma e esse eletrodo seja deslocado, esse eletrodo não sairá, se não tiver um trauma, teoricamente, a não ser que seja criança muito que ainda não teve todo o desenvolvimento cerebral. Então, o núcleo vai crescer e, com certeza, esse eletrodo ele vai sim ser deslocado, né? Então, por isso, mais uma vez, toda tentativa para não se operar tão cedo, né? E só operar cedo caso grave, né? Mais uma vez, eu citei um caso grave aqui, que esse caso grave realmente, né, iria trazer muito mais piora para esse paciente. Então, esse paciente foi operado, esse paciente foi feita uma reabilitação. Eu vi que várias pessoas perguntaram sobre o prognóstico desse paciente, e ele melhorou muito, melhorou muito. Hoje ele tem uma qualidade de vida muito importante, incomparável com o que ele tinha antes. Então, é uma coisa factível, né? Não é mais século 30. Já existe, pode ser feito aqui no Brasil. Sim. Os planos de saúde cobrem? Como é que funciona essa parte? O plano de saúde cobre para transtorno obsessivo compulsivo. Né? A Anvisa liberou. Então, no CID de transtorno obsessivo compulsivo sim liberado. E sim, é a mesma cirurgia para Parkinson. Né? Então, vamos falar aqui para o pessoal entender, porque às vezes eles conhecem de Parkinson, e o que eu estou falando aqui, que infelizmente eu estou sem slide, mas depois vocês podem entrar no meu perfil, eu vou colocar imagens e já tem como funciona, como é uma estimulação cerebral. Então fica difícil de né, mostrar,
Mas sim, tem, é igual a de Parkinson, igual a de distonia, né? É a mesma. O que difere, muitas das vezes, é que alguns parkinsonianos, né? Alguns não, a maioria deles, eles precisam só de um par de eletrodos, né? Como existe parkinsoniano que precisa de 2 pares, dependendo do tratamento sintomático. Não é a doença, são os sintomas que o paciente apresenta, né? E aí, então, de síndrome de Tourette, como nós queremos controlar tanto o motor quanto o límbico, nós colocamos 4 eletrodos. E a discinesia tardia também pode ser tratada pela estimulação cerebral profunda? Desculpa, eu não entendi. A discinesia tardia. Cinesia tardia, excelente resposta com a estimulação cerebral profunda. Eu fiz bastante ano passado em São Paulo, e eles têm uma resposta muito rápida, né? Quando é a discinesia tardia pura, porque às vezes a gente pega, eu tive um paciente que ele era parkinsoniano, ele tinha histórico na família de tremor essencial e ele tremia, e ele ainda tinha discinesia por antipsicótico. Então, assim, um paciente com bastante sintomas, né? Que a gente tem que tentar controlar, né? Então, lógico que esse paciente, ele teve uma resposta quase que perfeita no pós-operatório imediato, dia depois da cirurgia, né? Mas depois foi evoluindo. Então, assim, a parte de cinesia tardia foi melhorada, né? Mas a parte do Parkinson, do tremor essencial, que era um paciente, né? Já com bastante sintomas, já prejudicado, com lesões cerebrais, outras que foram aparecendo, né? Da doença. Então, aí ele demorou mais a responder. Mas não, é excelente. Funciona muito bem. Bom, fico contente, porque eu estou atendendo um caso gravíssimo agora, um adolescente de 13 anos com a discinesia tardia terrível por uso de antipsicótico para Tourette, né? E quem me conhece o meu trabalho, sabe, né, que eu me dedico a isso, a tentar tirar os antipsicóticos das crianças para evitar o risco de uma discinesia tardia, que é muito grave e às vezes irreversível, né? Isso, que pode, né, ocorrer até óbito do paciente, né? Dependendo, igual um desses pacientes que eu operei, ele tinha uma espécie de cinesia distônica de tórax. Então, o que acontecia? Ele dessaturava, ele não conseguia, faltava oxigênio nele quando ele tinha né, o distúrbio de movimento, essa discinesia distônica. Então, foi um paciente urgentíssimo a ser operado, porque senão esse paciente poderia morrer de uma parada cardiorrespiratória, né? Sim. Então, são esses extremos, às vezes, que a gente pega, e com resultado perfeito. Pós-operatório imediato, nada. A discinesia tardia, para quem não conhece, é um efeito colateral que pode acontecer com quem usa antipsicótico durante muito tempo, em geral anos, né? E é um distúrbio de movimento muito mais grave do que o Tourette em si e muitas vezes irreversível, né? Tem pessoas que não melhoram, né, com a estimulação cerebral profunda, como com qualquer tratamento. Sempre existe o risco de não melhorar. Mas tem algum caso de piora? De piora, como nós controlamos, como não se trata da lesão, do tipo de cirurgia de lesão, a cirurgia da estimulação, que nós podemos deixar desligada a estimulação, né? Igual, não quer dizer porque eu deixei a estimulação desligada, ele não funcionou nada. Não, funciona. E às vezes a gente vê isso tão claro na discinesia tardia. Só de implantar o eletrodo e nem ligar a estimulação, o paciente parou com os movimentos. Zerou os movimentos. Porém,
vai voltar. Por quê? Porque na hora que a gente introduz, faz uma pequena lesão, porém faz um edema ao redor. Não visto, né? É muito pequeno. Quando a gente vê, também pode ser visto, se for o caso, mas aí a gente não está falando, né, de uma coisa normal. A gente está falando de anormal. Então, eles já se beneficiam disso e nós podemos podendo modular esse sistema, então esse sistema aí fica mais difícil de ter algum efeito colateral. Um efeito colateral muito comum é a lentidão. Então, às vezes, na tentativa de controlar esse movimento brusco do paciente, esse tique, o paciente fica com uma lentidão, que a gente chama de bradicinesia, né? Então, aí, sim, a gente vai tentar mudar os parâmetros para tirar essa bradicinesia. Outra coisa comum também, outro efeito colateral comum, é disartria, né? Então, o paciente ficar com dificuldade na fala, ou uma disfagia, com dificuldade de deglutição, né? De engolir alimentos, que também é porque ele está passando por uma fase de ajuste, né? E que nós podemos controlar depois. Depois melhora. Depois melhora, porque é controlável, né? Certo. E o marca-passo, né? Como é que está a questão da bateria? Quanto tempo dura? De quanto em quanto tempo tem que trocar? Ou já existem os tipos recarregáveis? Como é que está essa situação agora? Sim, já existe recarregável. Aqui no Brasil nós temos 3 empresas diferentes, né? Todas com seus prós, todas com seus contras, assim, dependendo da indicação, né, que o paciente vai ter, que, né, são as empresas que estão no mercado internacional. E então, assim, eles oferecem já, e isso vem melhorando, e tecnologicamente, de oferecer já bateria que possa durar até 20 anos, né? Uau! Agora, a importância, ressaltada mais uma vez por mim, da equipe multidisciplinar. Porque esse paciente que vai ter um eletrodo, por exemplo, um neuroestimulador, a bateria, o marca-passo, que vá funcionar muito tempo, que seja recarregável, por exemplo, ele precisa de ter toda uma disciplina para poder saber recarregar esse paciente, esse neuroestimulador, né? Não deixar morrer, ter essa disciplina para fazer tudo direitinho, porque 2 vezes que ele é descarregado completamente, perdeu-se o material. Aí tem que ser implantado novamente, né? Então, mais uma vez, a insistência, né? A importância que faz ter um time trabalhando em conjunto. E você já tem esse time pronto? Eu tenho um time que eu trabalho com eles, que são de especialistas, como também tenho colegas que não faz parte do meu time, mas que, sendo paciente deles, nós trabalhamos em conjunto, né? Às vezes o paciente já tem também os profissionais que atendem ele. Então, a intenção não é causar mais uma dificuldade para o paciente de jeito nenhum. Então, nós adaptamos. Né? O Isso, psicólogo, o claro, que fisioterapeuta. confia já há um tempo. Então, nós favorecemos isso. Então, o que eu faço? Eu entro em contato com os profissionais, né? E nós trabalhamos em conjunto e não tenho problema. Eu nunca tive problema. Que bom. Muito bom. Não, é excelente mesmo. Essa cirurgia mais uma vez, bem feita, com especialistas, né? Numa equipe multidisciplinar, tendo um diagnóstico por um especialista com expertise em Tourette. É isso que tem que ser feito.
Na minha Não sei se opinião. tem mais perguntas que a gente não tenha respondido. A gente tem aí, acho que só 4 minutos restantes, né? A live vai acabar fechando sozinha, porque ela fecha, né, com 60 minutos. Não sei se você colocou para Nós vamos gravar. tentar gravar. É no final. Não pode Tá, ter mais do que 59 minutos, eu acho, né? isso. Aí a gente Então, grava no final. Tem que terminar daqui 3 minutos. isso. E aí, se você conseguir gravar, depois deixa Claro. disponível, né? Sim. E se você salvar o vídeo, depois você me manda ele que eu coloco no YouTube, lá na página do YouTube, para que todo mundo possa ver, né? Aham, claro. Acho que foi muito esclarecedor, né, a sua parte. Eu acho que espero que as pessoas tenham gostado. Mais uma vez ressaltando a importância de um profissional especialista, de uma equipe multidisciplinar, né, trabalhando em conjunto, a aderência a todos que precisam, de toda a equipe que precisa. Então, ok, o diagnóstico foi feito, então calma. Foi o provérbio árabe, né, que eu iniciei aqui. Tem uma luz no final do túnel, né? Tem o que se oferecer ainda. Então, vamos lá. Precisa de que o psicólogo esteja junto, o psicólogo vai estar junto. Precisa que o psiquiatra vai estar junto. O fisiatra irá estar junto, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Tem que ser refratário, Acho que né? acabou. Ficou mudo. Então vamos desligar. Então eu vou terminar. Um beijo a todos. Tchau, boa noite.